que a minha compreensão me atirei num mundo vil, sem hesitar. Uma história que ouvi daquele filho que deixou o seu pai e um lar de amor, sem hesitar. Encontrei desilusão, emoções que se esvanecem, mas meu Deus, meu Salvador, sua mão me estendeu. Eu não mereço, ó Pai, tanto amor e compreensão, mas eu te peço, ó Deus, faz-me um servo em teu reino. Obrigado, meu Deus, porque me resgatou e hoje volto ao teu lar de amor, ó Senhor. Como ovelha perdida que se encontrou, eu me entrego aos braços do meu bom pastor. Enquanto andei longe de ti, aqueles dias eu perdi, porque só minha vontade eu quis fazer. Os meus dias eram frios, a minha vida sem valor. Tinha tudo que eu queria, mas sem amor. Encontrei desilusão, emoções que se esvanecem, mas meu Deus, meu Salvador, sua mão me estendeu. Nele encontrei o amor que eu tanto buscava, e em minha oração quero te agradecer. Obrigado, meu Deus, porque me resgatou e hoje volto ao teu lar de amor, ó Senhor. Como ovelha perdida que se encontrou, eu me entrego aos braços do meu bom pastor. Obrigado, pois me resgatou, meu Deus, e hoje volto ao teu lar de amor. Obrigado, pois me resgatou, meu Deus, e hoje volto ao teu lar de amor. Obrigado, meu Deus, porque me resgatou e hoje volto ao teu lar de amor, ó Senhor. Como ovelha perdida que se encontrou, eu me entrego aos braços do meu bom pastor, aos braços do meu bom pastor. Amém. Boa noite, amigos. Muito obrigado, Ellen, por esse hino tão bonito. Que Deus abençoe. Alegria grande em ver os amigos e os que nos visitam nesta noite para um assunto difícil, que poucas vezes
é falado na igreja. Mas antes eu gostaria de ver quantos amigos estão nos visitando. Levantem a mão. Os visitantes, nós temos aqui amigos aqui à frente, ali atrás, jovens, família ali, que Deus abençoe, são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a você, internauta que está nos acompanhando, e por gentileza, envie aí para o nosso Media Center de onde você está nos assistindo. E juntos, aí e aqui, vamos analisar esse assunto. Estamos estudando mente, caráter e personalidade. E o assunto de hoje, amor e sexualidade na vida humana. Amigos queridos, eu tenho feito pesquisa sobre esse assunto há mais de 3 décadas dentro da igreja. Pouquíssimos pais falam com os filhos sobre esse assunto. E é muito difícil abordar na igreja quando o início não é dado em casa. Sexualidade é todas as vertentes do sexo. Tudo aquilo que traz prazer sexual está ligado à sexualidade. E sexualidade não é o que você e eu achamos ser correto, inclusive dentro dos padrões bíblicos. Sexualidade no contexto total, geral da nossa sociedade, envolve heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pervertidos e todas as formas que podem trazer prazer. A sexualidade envolve esses assuntos todos. Agora, como abordar, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus e da orientação que nós temos, inspirada por Deus, um assunto como esse em tão pouco tempo? Porque o objetivo do assunto desta noite, e a segunda parte vai ser apresentada na quarta-feira, não é entrar em conceitos para resolver o problema, para não adquiri-los, mas sim os cuidados que nós devemos ter. Eu gostaria de orar agora com a congregação, pedindo a Deus que nos dê a sabedoria, a congregação que entenda, porque eu tenho crianças aqui, eu tenho juvenis, eu tenho adolescentes, tenho adultos e tenho idosos. E eu creio que a maioria dos idosos que estão aqui nunca ouviram esse assunto da igreja, mas está dentro do livro Mente, Caráter e Personalidade, a abordar hoje o assunto amplo da sexualidade, que envolve relações sexuais ilícitas, homossexualismo, masturbação e outros itens que estão dentro das práticas da sexualidade, estão sendo abordadas hoje no capítulo que nós vamos estudar. E há uma outra questão. Quando nós não falamos, não orientamos, os adolescentes muito novinhos ou antes da adolescência, na pré-adolescência, já começam a aprender isso na escola com a cartilha mais prática que todos os garotos aprendem, chamado pornografia. Então, diante dessa amplitude do assunto desta noite, eu gostaria que você que está em casa, internauta, os amigos que estão na igreja, nos uníssemos em oração para que Deus dê a sabedoria e a inteligência para eu poder abordar esse assunto nesta noite. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção de estarmos aqui na igreja para tratarmos deste assunto que é alardeado, apresentado em nossa sociedade de uma forma tão aberta, onde tudo é válido, tudo é permissivo, mas tu tens um plano para o ser humano para trazer a ele alegria, prazer, realização. Mas enquanto vivermos em um mundo onde existe a contrafação, o lado que não é de Deus vem do inimigo das nossas vidas, nós vamos ter uma deturpação do que é o plano de Deus para a vida. Dê-nos a sabedoria para esta noite, pelo teu poder, e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. O eco
é uma bênção de Deus na vida do ser humano. Ele chega de uma forma extraordinária. Os ecos de Deus para a vida, os ruídos. E eu quero começar abordando o assunto da sexualidade no primeiro livro da Bíblia. Deus falou sobre esse assunto lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Começa lá. E lá no livro de Apocalipse termina. Gênesis, capítulo 2. E vamos ler o versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Este ambos, uma só carne, onde vem a sequência crescei e multiplicai, é sexo. Deus está dizendo aqui, em Gênesis capítulo 2, que vai deixar o homem, o seu pai e a sua mãe, e vai unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É sexo. Para quando Deus disse deveria o sexo ser praticado na vida do ser humano? Para depois do casamento. Quando o homem já deixasse o seu pai e a sua mãe, iria unir-se em casamento à sua mulher, e a prática sexual daria a oportunidade de terem filhos e perpetuar a posteridade. Tudo que Deus falou para a alegria do ser humano foi desvirtuado por Satanás para trazer outras formas de prazer que são muito diversificadas em nossos dias, extremamente diversificadas, válidas e aceitas. Quando eu vejo, em algum momento, eu quero procurar alguma matéria, e eu encontro nos meios de comunicação, eu procuro fazer um link para aquilo que eu estou ouvindo com o que nós ensinamos na igreja. Há um programa de televisão muito conhecido para adolescentes, jovens, onde vai uma sexóloga apresentar. Sexóloga, obrigado, sexóloga apresentar. Os garotos e as garotas perguntam as perguntas mais escabrosas que vocês podem imaginar sobre sexo. Todas. Esta sexóloga, ela deixa bem claro, pode. Tudo ela diz para fazer. Tudo ela apresenta. Eu não vou entrar no mérito do programa, nem da pessoa, por dois motivos. Eu não quero duas coisas, nem fazer propaganda de nenhum programa e nem ser processado, porque eu estou falando aqui ao vivo. E estão me assistindo, e eu não quero que ninguém diga que eu usei o nome de outra pessoa. Estou dizendo generalizado. E quando o adolescente pergunta, olha, essa prática sexual, como que é? Ela pode? Como que funciona isso? E o meu corpo, como está aqui? Eu vejo o que é falado lá e perguntas que são feitas a mim pelos adolescentes da nossa igreja. As mesmas perguntas. E há jovens e adolescentes que estão me ouvindo aqui que sabem do que eu estou falando. Quando nós devemos falar sobre sexo e abordar a questão da sexualidade com os nossos filhos. Eu vou pedir que vocês me ajudem atrás, se tiver alguém aí que puder entrar para assistir. Jovens, todos que estiverem aí, entrem aqui, por favor. É um assunto muito importante para nós abordarmos juntos. Quando nós devemos falar com os nossos filhos sobre assunto sexo? Qual é a idade? Quando? Quem falou isso? Quando perguntar. Qual a idade que as crianças começam a perguntar a respeito de sexo? Qual a idade? Com qual idade estão as crianças? Irmãos queridos, um garotinho, pequenininho, chegou e perguntou, papai,
como eu nasci. E o pai, vendo que tinha que falar sobre sexo e não estava preparado, na hora veio à mente dele uma fábula. Meu filho, eu estava outro dia com a mamãe aqui no lugar que nós moramos, é um lugar tranquilo, e nós vimos passar uma cegonha grande voando aqui pela vizinhança, e no bico da cegonha nós vimos uma fraldinha, e a gente sabia que a cegonha ia pousar sobre o telhado de alguma casa, e nós ficamos torcendo que a cegonha pousasse no telhado de nossa casa, e a cegonha veio, deu voltas e voltas, e desceu bem em cima do nosso telhado. O papai foi lá, pegou a escada, abriu a fraldinha e era você, meu filho. Coisa mais linda, 2,8 kg. Muito bem. Aí o garoto olhou e falou assim, tá bom, papai. E você, como nasceu? Aí o pai já não podia contar a mesma história. Bom, meu filho, conhece a fazenda do vovô que a gente vai nas férias? Conheço. Então, um dia, há muito tempo atrás, a vovó estava lá na horta da fazenda. Sabe aquela horta que tem muitas verduras que a gente vai lá colher para o almoço de domingo com a família? Sei, papai. A vovó, andando um dia ali pela horta, ouviu um chorinho, um choro de bebê. E ela foi se aproximando, e viu um pé de repolhos, com aquelas folhas bem grandes, um repolho aberto. E ali naquele pé de repolho estava o papai. Aí a vovó foi lá e colheu o papai e trouxe para a fazenda. É mesmo? Já ouvi aqui, nada a ver. Quantos anos você tem? 10 anos, nada a ver. Olha aí. Aí chega o garoto e pergunta, 10 anos. Vem cá, e a vovó como nasceu? Já não podia contar da cegonha nem do repolho. Ô filho, aquela mesma fazenda é do seu bisavô. Um dia, o seu bisavô estava andando embaixo daqueles pés de mangas. Sabe aquelas mangas que a gente colhe na fazenda? Elas têm muitas décadas. E um dia o seu bisavô andando, ouviu um chorinho assim, que parecia coisa de criança, ele não sabia, olhou para cima e viu a vovó penduradinha, assim, do lado de uma manguinha. Lá do lado na mangueira, ele foi lá e colheu a vovó. Aí o garoto virou para o pai e falou assim, papai, pelo que eu vejo, há 3 gerações nós não temos um parto normal na nossa família. Essa é uma alegoria apenas para nós entendermos o que Salomão escreveu aqui no livro de Provérbios. Quando você deve falar com a criança sobre esse assunto? Quando pergunta. Nós temos a Casa Publicadora há quase 30 anos, mais de 30 anos, um livretinho bonitinho intitulado A Vida Começa Assim. Conta a história de uma fazenda onde a vaquinha fica prenha, onde a ovelhinha fica prenha, e nasce o bezerrinho, nasce a ovelhinha, até que um dia a dona da fazenda está grávida. Tudo com desenhozinhos. Faz uma analogia dos animais, depois aparece a dona da fazenda grávida e o bebê nascendo, e a Bíblia diz aqui em Provérbios, um texto tão conhecido, mas especialmente hoje, por assunto da sexualidade, Provérbios 22. Abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 22, e vamos ler o versículo 6, tão conhecido em nosso meio. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina ao menino. Ensinar é orientar, é dar instruções, e ensinar requer tempo. E nós vivemos em uma sociedade onde os pais não têm tempo. E a babá, a orientação das crianças é a televisão, é uma pessoa que ajuda a cuidar, é um videogame, são filmes, computador e o celular. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou ouvindo aqui na frente. Tudo que eu falei agora, qual é seu nome? Alexandre. Vocês viram que eu fui falando 4 itens? O Alexandre que foi me soprando aqui. 10 anos. E todas as crianças têm acesso à internet hoje.
desde 5, 6 aninhos, quando entra na escola, já tem acesso. Lá na escola vão ensinar alguma coisa ligado à internet. Mas em casa, quem vai ensinar o que acessar, o que bloquear, o que não deixar ver, são os pais. Quando Salomão escreveu, instrui ao menino, oriente a criança no caminho que deve andar, ele diz no início de Provérbios que ele era um menino pequeno, tenro em idade. E o pai o pegava pela mão e dizia, meu filho, este é o caminho, ande por ele. E lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, quando Davi estava para morrer, ele deu um conselho pesadíssimo para Salomão. Ele disse, meu filho Salomão, eu vou pelos caminhos de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Olha que conselho extraordinário. E nos 7 primeiros anos da vida de Salomão, ele foi viril, foi inteligente, foi sábio, deixou-se deturpar pelas facilidades que a inteligência que Deus deu a ele e a fortuna que ele tinha em suas mãos o levassem para cair no mais baixo que um homem pode cair. E lá em Reis diz claramente que Salomão teve 700 mulheres concubinas e 300 princesas, 1000 mulheres. E a Bíblia diz no mesmo texto, e elas perverteram o seu coração. A Bíblia está mesclada de sexualidade. Inclusive o livro de Cantares, ele é cheio de sexualidade, fala claramente. Porém, isso não é falado na igreja, não é pregado na igreja. Em que momento uma criança deve ser refreada nos seus impulsos? Assim que começar a interrogação sobre sexo. Ele vê, analisa que o corpo do pai é de uma forma, que o corpo da mãe é de outro. Por que o corpo do papai é assim? E por que o corpo da mamãe é assim? Dedique tempo para explicar. Porque a curiosidade não vai sair da mente. E a mesma curiosidade que é perguntada em casa, quando o pai e a mãe não falam, eles vão perguntar na escola. E sempre vai ter um amiguinho com um pouquinho mais de idade, que não tem a mesma formação, que vai abrir ou uma revista, ou mesmo celular, ou computador, alguma coisa, e dizer, ó, isso que você está falando é assim. E ali, logo no comecinho, começa a pornografia. E o que acontece quando o hábito da pornografia faz parte da vida de um adolescente? Desenvolve, e quando o livro Mente, Caráter e Personalidade fala sobre os perigos da masturbação, falando claramente quando a mente é deturpada, quando o tempo é perdido para entrar em assuntos que nós não fomos preparados para ele, desenvolve-se na adolescência, da juventude e da fase adulta uma prática extremamente permissiva para o casamento. E o que eu estou falando não é religião. A sociedade fala claramente que faz parte das descobertas, que a sexualidade está à frente para ser aceita, desbravada, conhecida, porque a criança, desde pequenininho, começa já a mexer nos órgãos genitais. É uma coisa normal da criança, as descobertas. E compete aos pais orientar e instruir, principalmente quando chega na fase da puberdade. O que é a fase da puberdade? Quando começam a aparecer os pelos pubianos, quando a criança começa a entrar na adolescência. E é nessa idade da adolescência que o vício da masturbação acontece. E quando nós não damos essa orientação, que a Bíblia está dizendo aqui em Provérbios, capítulo 22, instrui ao menino, à criança, no caminho em que deve andar, que as paixões juvenis devem ser refreadas até chegar o período em que exista a idade suficiente e a idade tornarão honrosa e segura a relação que ele vai ter no casamento. E isto, amigos, quando em Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 7, é apresentado uma lista sobre os cuidados que devemos ter. Colossenses 3,
5 a 7, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar? Alguém saberia o que é mortificar? É tornar morto. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. A maioria da população que não conhece esse plano de Deus vive nessas práticas, porque não conhece. Agora, onde vão surgir vozes isoladas para dizer que não é o plano de Deus? Por vezes é muito mais fácil ficar em silêncio, ouvir e não falar nada. Ser o contraponto da mídia, ou falar contrário ao que a mídia está falando, é muito difícil. Porque nós precisamos ter subsídios para entender o que quer dizer esse assunto, quando está dizendo que toda a prostituição, a impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, tudo isso que eu acabei de falar está ligado à sexualidade. Tudo isso que está escrito na Bíblia, escrito por Paulo para a igreja de Colossos e preservado até os nossos dias. O que acontece com pessoas que antes viviam dessa forma, por não terem conhecimento desses fatos? Vem consequências funestas. Nós vivemos em um país onde os maiores índices mundiais de gravidez não planejada, de abortos e doenças sexualmente transmissíveis existe. É no Brasil. A falta de orientação leva os nossos adolescentes a começarem a vida sexual tão cedo que o Ministério da Saúde começou há 2 anos a imunizar meninas de 12 a 15 anos contra o HPV, que é o câncer de colo do útero. E a partir desse ano, vão começar a imunizar meninas a partir dos 9 anos. E o objetivo é que o Ministério da Saúde do Brasil, desses 2 anos passados e nesses próximos 2, imunize 5 milhões de pré-adolescentes e de adolescentes de 9 a 15 anos. Por quê? Porque um dos maiores índices de câncer das mulheres é do colo de útero. E um dos motivos é o início da vida sexual muito cedo. E o que acontece como consequências com meninas de 9 a 15 anos? Eu pergunto para os adolescentes, quando eu falo sobre esse assunto, eu pergunto até no meio de adultos, quando uma garota pode ficar grávida? Em qual momento? E alguns respondem para mim, quando tem 15 anos, quando tem 17, quando tem 13. Não, a partir da primeira menstruação. A partir da primeira menstruação, a menina pode ficar grávida. E pasmem, há as que menstruam com 9 anos. Por isso que começou com essa idade. E assuntos que não são falados em casa, as crianças não abordam, porque não conhecem. E quantas garotas já vieram em mim e falaram, pastor, eu não entendo. Eu era virgem. E na minha primeira relação eu fiquei grávida. Ela não sabia que estava no período fértil. A maioria das mães não dizem para as meninas qual é o período fértil delas. A partir do 14º dia do início da menstruação, depois do 14º dia do início da menstruação, a menina, a mulher, está no período fértil e pode ficar grávida. Isso não é falado. Então vem esse assunto do livro Mente, Caráter e Personalidade para abordar sobre a sexualidade. Então essas meninas ficam gestantes, chamado de gravidez não planejada. Até há 4 anos atrás era gravidez indesejada. E politicamente é incorreto falar dessa forma, então torna-se gravidez não planejada.
onde a menina não planejou ficar grávida, mas planejou ter relação sexual. E quando a garota fica grávida, o desespero faz com que ela procure uma clínica de aborto, nem sempre viável para fazer, e onde muitas garotas morrem ou perdem a fertilidade, quando a curetagem é feita. Fora o índice altíssimo de doenças sexualmente transmissíveis que nós temos aqui no Brasil, um índice assustador. E os meios de comunicação dizem, alardeiam abertamente, no período de carnaval, tantos milhões de preservativos vão ser distribuídos no sambódromo do Rio de Janeiro, no sambódromo de São Paulo, da Bahia e assim por diante. Por quê? A nossa sociedade fala abertamente para os jovens e claramente dizem: tenham relações sexuais quanto vocês quiserem, apenas se previnam, usam preservativos. E 30 a 32% dos jovens, no calor do desejo, não usam preservativos. E é onde vem estes índices tão alarmantes de gravidez não planejada, de abortos e de doenças sexualmente transmissíveis. Pergunto para a congregação que está aqui me ouvindo e me ajudem, por gentileza. Não quero que apoiem o que eu estou falando. Pergunto, estou falando algo errado? É alguma mentira o que eu estou falando? E vários da área de saúde que estão aqui ouvindo. Por que isto acontece? Porque esse texto que nós acabamos de olhar, que as vis, o que é vil, aquilo que não é plano de Deus, o que é concupiscência, são desejos. Outrora, no passado, você não sabia. Mas então, agora que você sabe, tire do seu meio, tire da sua vida, tudo aquilo que está ligado à prostituição, à impureza, ao apetite desordenado, à vil concupiscência, à avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando não vivis nelas. E só vira a página aqui para o lado de cá. Volte uma folha em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Só virando uma folha aqui para trás, está bem aí do lado. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisto ocupe o vosso pensamento. Quando os jovens, muito cedo, são levados a essas práticas, casam-se, vêm os prejuízos em excessos sexuais no casamento. O excesso sexual, está no livro, é meio eficaz para destruir o amor aos exercícios devocionais. Tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a debilitar a vitalidade. E quanto a essa questão do casamento, há frases que dizem que tudo é válido no casamento. O casal estaria entre eles e tudo é válido. E eu quero voltar falando sobre práticas ilícitas dentro do próprio casamento. E paz, meus irmãos, se isso é falado na mídia, eu peço licença e eu vou falar aqui na igreja. Alguns com mais idade vão ficar arrepiados com o que eu vou falar agora, mas eu fui abordado por adolescentes da nossa igreja. E há alguns que estão aqui me ouvindo. Foi abordado. E depois que me abordaram sobre esse assunto, que eu falei com eles mais de 2 horas, eu perguntei: vocês falam isso em casa? Não, não falam. Lá nesse programa e nesses outros programas, é abordado abertamente. E é lícito, pode. Mas há, no casamento, relações ilícitas. E aqui na nossa igreja, adolescentes, um sábado à noite, alguns estão aqui, perguntaram para mim abertamente: pastor, sexo anal é pecado? Sexo oral é pecado? Perguntaram para mim aqui, na nossa igreja. Assuntos que estão ligados a práticas no casamento, onde tudo é válido. Irmãos queridos, Deus fez o corpo humano
para no desenvolvimento sexual do casal também ter limites. Há partes do corpo que não foram usadas para nenhum tipo de penetração. E isto, o próprio organismo, nós sabemos disto. O próprio organismo nosso expele. E quando não é falado, nem em casa, nem na igreja, nem por nenhum educador cristão, e é falado na mídia que os nossos filhos veem, porque, pasmem os senhores, esse programa eu vi ser reprisado outro dia, em horário nobre às 14h. Reprisado em um outro canal, às 14h. Quando você não está em casa e quando os filhos estão. E o que eu estou falando, todos eles sabem e ouviram. E entramos no assunto sexualidade aqui na igreja. E todas as formas mais deturpadas ou lícitas são apresentadas no mesmo pacote. Acaba sendo tudo válido. Não é plano de Deus, e não foi orientação de Deus, que exista o homossexualismo, ou a homossexualidade, melhor dizendo. Porém, a mídia, em todos os reality shows, em todos os filmes e nos desenhos para crianças, a homossexualidade está ali presente. A medicina não descobriu o gene homossexual. Existe o masculino e o feminino. Eu amo os homossexuais. Eu tenho amigos homossexuais. Nós não devemos ser homofóbicos. Isto é, rejeitar e agredir os homossexuais, sejam masculinos ou femininos. Eu tenho garotas lésbicas que me procuram, eu oro com elas. Eu tenho rapazes homossexuais que me procuram, como ontem à noite. Um deles me abraçou, pastor, que bom abraçar você. E nós repudiamos, nós brincamos, contamos piadinhas, e eles sofrem profundamente. E dizem para mim, pastor, eu não quero, eu não consigo. E eu comecei há mais de 30 anos atrás, no Rio Grande do Sul, a fazer um levantamento sobre o perfil do homossexual adventista. E eu concluí uma coisa após 30 e tantos anos. Pasme os senhores, eles amam a igreja. Eles têm saudades da igreja. Eles têm saudades dos hinos. E em um momento ou outro eles entram. E quando entram aqui na igreja, nós fazemos como o filho pródigo. Não. Aqui você não pode entrar. Quando esta casa é uma casa de adoração para todos os povos, para todas as pessoas, nós não aceitamos a prática, mas nós devemos amar os que praticam, desenvolvendo com cordialidade o assunto que Jesus envolveu-se. E eu pergunto, como Jesus trataria um homossexual, um gay ou uma lésbica hoje? Como Jesus trataria? Da mesma forma que ele tratou a mulher adúltera. Da mesma forma. Minha filha, eu te amo. Vem cá, eu vou te ajudar a levantar. Não peques mais. Deixou claro que a prática dela, da prostituição, não era certa, era pecado. Não peques mais. Eu te perdoo, vai e não peques mais. E quem foi aquela mulher na ressurreição de Jesus? Quando foi a primeira a chegar lá no túmulo e encontrá-lo vazio? Como pode haver, em um pensamento do século 21, como pode haver na genealogia de Jesus uma prostituta? Como pode Raabe estar lá em Mateus capítulo 1? Como pode essa mulher, apenas 2 mulheres estão na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, Sara, a mãe das nações, e Raabe, a ex-prostituta. Para Deus não existe a pornografia passada, a prostituição passada, a pedofilia passada, o homossexualismo passado. Não. Existem filhos hoje arrependidos, amados, queridos, que com a bênção de Deus vão mudar a sua estrutura. E quando, amigos queridos e irmãos, um assunto como este é abordado, onde eu vou lá para o último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22,
versículos 12 a 15, último livro da Bíblia, eu li no início, Gênesis 22, 12 a 15. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães. É cachorro aqui que vai ficar fora? Que cão é esse? Que diz... Hã? Ficarão fora os que praticam a feitiçaria, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que comete a mentira. Esses ficarão fora, tudo o que apresentamos nessa noite. Mas a Bíblia fala no versículo anterior, bem-aventurados os que lavaram as suas vestes no sacrifício que Jesus fez. Por que lavaram as vestes? Porque estavam sujas por estes itens hoje apresentados. Todos nós, pecadores, incorremos em um desses assuntos. Mas aqueles que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro, isto é, aceitando a graça maravilhosa de Jesus, serão remidos e entrarão, quando Jesus voltar, pelas portas. Serão bem-aventurados ou felizes. Mas ficarão fora quem? Os que não lavaram. É assim que nós devemos entender o texto. Esses que se prostituem, que praticam a abominação, que desenvolvem vícios, que desvirtuam as pessoas, que praticam a iniquidade, ficarão fora. Por quê? Porque não optaram em lavar as suas vestes. E o que significa lavar as vestes? Aceitar Jesus como Salvador. Quando? Em uma noite como esta. Quanto tempo demora? Um estalar de dedos. É isto que o assunto da sexualidade está falando. Cuidemos com a alimentação que damos às nossas crianças, aos nossos filhos. A alimentação que colocamos, o livro fala claramente que paixões são desvirtuadas pela alimentação. E o conselho que nós temos, e a orientação que nós temos é a alimentação vegetariana integral. Que hoje a medicina deixa claramente aberta como sendo um estilo de vida saudável. E o que dá longevidade para uma das 3 etnias que mais vivem no mundo, que são os habitantes da Sardenha, na Itália, de Yokohama, no Japão, outro grupo, mas os adventistas do 7º dia de Loma Linda, na Califórnia. Califórnia, Estados Unidos, tem de 8 a 12 anos mais longevidade do que os outros habitantes, exatamente pela alimentação vegetariana integral. Por guardarem os preceitos de Deus, por aceitarem o espírito de profecia como orientação, por terem a Bíblia como a única regra para o conhecimento, para a salvação. E diante desses fatos todos, o que impede, amigos queridos que estamos todos aqui, você internauta, o que impede lavarmos o nosso corpo nesse plano de Deus? O que impede? Olhem que Deus não vai olhar o que fizemos de hoje à tarde, agora à noite para trás. O que nós fizermos agora como decisão é que vai ser cravado em nossa vida. Ontem à noite eu estava fazendo o batismo da Maria lá em Yoconé. E quando eu disse Maria, com a bênção de Deus, a Bíblia diz que os seus pecados são como que sepultados nessas águas. Uma velha vida morre e uma nova vida surge. E ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e falou: pastor, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Quando você é lavado pelo batismo, aceita Jesus publicamente como seu Salvador, e quando individualmente, todos nós que estamos aqui nessa noite, individualmente, lavamos, como acabamos de ler em Apocalipse, no último livro, em Apocalipse 22, lavamos a nossa veste, o nosso corpo, no sangue do Cordeiro, é uma metáfora, uma alusão ao plano de Deus para a salvação, que eu aceito nesta noite. É isso que quer dizer. E o que impede sermos lavados da prostituição,
da pornografia, do homossexualismo, da masturbação, de vis práticas sexuais ligadas à sexualidade que estudamos hoje à noite. O que impede? Nada. Nada impede. Eu quero orar agora com a minha igreja. Eu quero orar com você, querido amigo internauta que está me assistindo aqui agora, e que eu vou receber o lugar que você está para orar com você de São Paulo, de Almirante Tamandaré, Salvador, Florianópolis, Americana, Campinas, Mogi Guaçu, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, Andira, Atibaia, Diadema, Santa Bárbara do Oeste. Eu não estou conseguindo entender essa última aqui. Que país é este? Aqui, Estados Unidos. Nós estamos nesse momento com 11 celulares rodando aí por esse São Paulo, por esse Brasil afora, dezenas de PCs, de tablets. E eu tenho um pedido especial da Marli. Boa noite. Por favor, peço orações pelo meu primo, que sofreu um sério acidente, queda de uma laje. O nome dele é Francineto. Nós vamos orar, uma internauta, ela não diz de onde está falando, não temos a identificação, mas todos que estão aqui agora nós vamos orar. Antes da oração, me veio à mente, eu estava lendo Apocalipse, esse texto que está aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas são passadas. Quando Jesus voltar, nunca mais essa pregação vai ser feita. Nós não sentiremos mais dores em nosso corpo por práticas ilícitas, por alguma coisa que nós não conseguimos resolver na nossa vida. Nós não vamos sofrer mais. Nós não sentiremos mais aquela separação que dá um remorso enorme, 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 quando a gente pratica um desses atos ligados à sexualidade que eu falei agora. A gente não tem vontade de orar, a gente tem vergonha de vir para a igreja, mas Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. E Ele diz em uma noite como essa, meu filho, tudo isso que o pastor Jonas falou eu conheço. A sua vida, pastor Jonas, eu conheço. Tudo que você fez de errado eu conheço. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. E o único motivo pelo qual nós somos perdoados é porque esse amor maravilhoso de Deus nos dá essa chance tão grande. Se alguém aqui traiu a esposa, ou se alguém aqui traiu o marido, se alguém desenvolveu uma dessas práticas que eu falei agora, não esqueça que o seu corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. E a morada de Deus, ela é completada em uma noite como essa, quando nos arrependemos, Deus seja louvado. Eu não entendi o que o Media Center me deu aí agora em cima. 3 fichas. Tem 3 na minha mão. Tem mais uma. Olha, tinha uma outra aqui, obrigado. É que eles colocaram, tinha uma outra aqui embaixo, eu não tinha visto. Paulo e Rafaela. Boa noite a todos, estamos chegando do hospital, pois fomos levar a janta do João Paulo. Aqueles que não sabem, a Rafaela correu o risco de vida. Ela esteve ali, como diz os Salmos, no Vale da Sombra da Morte. E o João Paulo é o bebezinho deles, que nasceu prematuro. E a mamãe, a Rafaela, foi levar a janta agora para o João Paulo, o leitinho dele. Estamos acompanhando o culto aqui em casa. Estamos com muitas saudades de todo e quando pudermos estaremos aí. Um grande abraço. Rafaela querida, Paulinho querido, que Deus abençoe vocês. Vocês não imaginam a alegria que nós temos em vê-los assistindo aí em casa, sem problema nenhum de saúde, o culto e a janta já foi levada lá para o João Paulo. Que Deus abençoe para que logo ele esteja em casa com vocês. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe. Eu fico muito feliz. A Marisa Vieira Ramos, boa noite. Falando de Americana, São Paulo. Ela está com o filho e agradecem a Deus. Estão assistindo a programação. Elizabeth, boa noite. Está assistindo em New Jersey, nos Estados Unidos. Pede oração pelos filhos Júnior e Lucas, para ela também, e que está passando por um problema de depressão.
Elizabeth, nós estamos orando por você já há algumas semanas, aí onde você está, em New Jersey, que Deus te abençoe. Esse problema da depressão, Deus tem poder para usar os médicos e a medicina para te ajudar. Deus tem poder, que Deus abençoe. O Rodrigo Caparica, boa noite, amigos. Pastor Jonas, peço oração pela minha prima Renata, Igreja de Vila Verde, pela Quênia. Continuo orando pela Rafa, João Paulo, acabamos de ter notícias. Obrigado a todos. Centenas de mensagens de oração, abraço a todos. Irmãos queridos, olha que provação a família está passando. A Renata é prima da Rafaela, porque nós oramos, e do Rodrigo, que fala agora. A família tem uma fábrica onde debulham grãos, castanhas, e ela estava cuidando dessa máquina agora na quinta-feira passada, ou quarta, e o estrado caiu e ela caiu com a perna dentro daquela máquina. E a máquina começou a moer a perna dela, e ela iria morrer ali. Por uma providência de Deus, a máquina parou. Ela foi levada de helicóptero para o Hospital das Clínicas. E a notícia que o Rodrigo me deu hoje é que a misericórdia de Deus foi tão maravilhosa que ela quebrou essa parte de baixo aqui da perna, não teve esmagamento, não vai perder. Quando ela chegou, os médicos iriam amputar a sua perna aqui em cima, mas resolveram operar, estava ali um vascular também. Então, Deus seja louvado, Rodrigo. Vamos orar pela Quênia, que está ainda sentindo muitas dores. A Renata, que foi um milagre de Deus. A família passando por provas muito grandes. Walter, da Igreja Central de Salvador. Boa noite, irmãos. Por favor, orem por mim. Estou necessitando de muita oração. Dr. Walter, médico, que adotou a nossa igreja como a segunda igreja dele. Fábio, imagem ótima. Estamos acompanhando de casa. Logo voltaremos. Um abraço a todos, estamos com saudades da nossa igreja, dos amigos. Abraço a todos, Fábio, Helena, Pietro e Mariá. E coisa linda, Mariá nasceu saudável. Helena, que Deus abençoe na sua recuperação da cesárea. Fábio, Pietro, amigos queridos, nós amamos vocês, que Deus abençoe. E este assunto, quando envolvemos famílias, bebês nascendo, uma geração vinda em um mundo que está tão corrompido, que Deus nos dê sabedoria para entendermos esse assunto e praticá-lo dentro dos planos de Deus. Vamos levantar para a bênção final, agradecidos a Deus por esta noite, e nós vamos dedicar agora a você, internauta em casa, a amigos que estão nos assistindo, 1 minuto para a sua oração de entrega e de súplica de perdão diante desse assunto que nós falamos. Converse você e Deus, e depois nós vamos orar. Querido e bom Deus, em nossa oração particular e pessoal agora, nós pedimos perdão. Onde desenvolvemos em nossa vida alguma prática no amplo assunto da sexualidade, que não é do teu agrado, de acordo com as leituras da Bíblia e a orientação do Espírito de profecia, nós, mais uma vez, concluímos o nosso erro, o nosso pecado, suplicamos o teu perdão. A restauração. Dê-nos forças, ó Pai, para abandonarmos práticas sexuais não lícitas e não de acordo com a tua vontade, mesmo dentro do casamento. Dê a bênção aos nossos jovens para que consigam vencer as facilidades tão grandes que a nossa sociedade lhes dá. E guardados pelo teu poder, possamos ter uma mente pura, um corpo puro, uma vida aceita diante de ti, e ao voltarmos para casa, através do perdão e da consciência em paz, possamos ter uma boa noite de sono.
e a restauração para este dia e a semana que nos aguarda para o trabalho e as atividades. Entregamos em tuas mãos os queridos internautas, todos esses nomes que lemos, todas as cidades, os lugares, os pedidos que foram feitos, a gratidão pelo milagre da vida, pela restauração da existência, pelo nascimento de bebês e pela vida que nos dás para contemplarmos agora o perdão de Deus em nossa vida através de uma vida feliz. Nos entregamos em tuas mãos agradecidos e em nome por amor de Jesus. Amém. Podemos nos assentar, que Deus a todos abençoe. Eu vou estar à porta dando um abraço nos irmãos e na quarta-feira começamos ou retomamos esse assunto, a segunda parte. Você, amigo internauta, que Deus te abençoe. Que Deus esteja aí com a sua vida. Vamos ficar em contato. E aonde você estiver agora, a paz do Senhor para o seu dia ou para a sua noite, dependendo do fuso horário. Que Deus abençoe. E a toda a igreja, fiquem na paz do Senhor.